Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre lipoaspiração, lipoescultura, lipolaser, lipo com aumento de volume de líquidos. Nós vamos falar também sobre diferença entre a lipo convencional, lipo com seringa ou o vibrolipo. Vamos começar desmistificando um pouquinho a história de lipoaspiração e perder peso, pessoal. Lipoaspiração não é uma técnica para emagrecer. Lipoaspiração, como a gente falou na chamada, é uma técnica para quem tem aquela gordurinha localizada, para quem já fez dieta, já fez exercício, está muito próximo do seu peso ideal, mas tem aquele depósito de gordura muitas vezes por herança familiar. Vamos exemplificar? Culote, por exemplo, né? Muitas vezes a mulher está no peso bom, ela vai para a academia, ela malha, ela está comendo adequadamente, tem um nutricionista e aquela camada de gordura em volta dessa região aqui da coxa, que a gente chama de culote, por herança familiar, isso não sai. Essa é uma boa opção para uma lipoaspiração. Então, lipo não emagrece. Muitas vezes o paciente volta para a clínica e diz o seguinte: doutor, mas eu me pesei na balança e eu perdi meio quilo, não perdi nada. Exatamente, até porque gordura é muito leve. A diferença nós vamos ver na fotografia do antes e do depois. Então a lipo, na verdade, a proposta da lipo é dar contorno, não é perder peso, pessoal. Até porque nós temos uma quantidade de gordura que nós podemos retirar, até por indicação do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nós temos um percentual que varia em torno de 5% do peso total do paciente. Lipoaspiração ou lipoescultura? Muitas vezes os pacientes chegam na clínica e dizem: doutor, eu vim fazer uma lipoescultura. O termo lipoescultura, na verdade, é usado para quando nós vamos recolocar aquela gordura retirada. Se eu tenho um paciente que tem uma cicatriz, ou tenho um paciente que tem um defeito num glúteo, ou num local do abdômen, por acidente, ou teve uma cicatriz na infância que causou uma depressão no local. Aquela gordura que eu retirei de um local indesejado, por exemplo, o próprio culote, eu posso reaplicar numa cicatriz no glúteo. Então, isso é lipoescultura. Nem sempre nós vamos fazer isso. Aliás, na grande maioria das vezes, não se faz lipoescultura. Outra possibilidade é aquela paciente que tem pouco glúteo, tem pouco bumbum. Então, a gordura que nós vamos retirar dos flancos aqui do culote, nós podemos reaplicar no bumbum. Então, essa é a diferença da lipo para lipoescultura. Lipolaser, hidrolipo, vibrolipo, são técnicas que não interessam muito para o paciente, na verdade. Isso são técnicas que ajudam o profissional, ajudam o cirurgião plástico a ter um melhor resultado. Não é a máquina que vai dar resultado para você, é a mão do cirurgião. Então, muitas vezes, uma técnica mais agressiva na mão do incompetente causa um estrago muito maior. A gente escuta muitos pacientes: mas eu acho que tem que fazer a laser, tem que fazer com vibrolipo. Pessoal, a melhor técnica é aquela que o seu profissional está acostumado a utilizar. Se ele está acostumado a usar seringa, não peça para ele usar um vibrolipo. Se ele está acostumado a usar um vibrolipo, não peça para ele usar seringa. Aliás, o erro começa quando o paciente indica a técnica a ser usada. Isso quem tem condição de avaliar é o profissional. Mas por que o profissional, então, cai na vontade do paciente? Muitas vezes o profissional, como é novo e está angustiado porque ele tem que trabalhar, tem que operar, ele acaba sucumbindo ao desejo do paciente que é insistente, às vezes até um amigo. Mas eu quero que tu faça isso, quero que tu faça isso, quero que tu faça isso. Por exemplo, eu não gosto de fazer prótese de glúteo. Nas minhas mãos eu acho que não fica tão bonito. Eu encaminho para outro paciente, para outro médico, para outro colega. Tá? O erro começa quando a gente foge do nosso habitual. Então, lipoaspiração é um procedimento bom? Muito bom. Dá bom resultado? Dá muito bom resultado, quando bem indicado.
Tem algumas dúvidas que o pessoal mandou na chamada inicial que eu fiz no Instagram. Quanto tempo eu posso retornar ao meu dia a dia, à minha vida normal? A lipo não te tira do dia a dia, né? Porque a lipo são pequenos furinhos em que por esses furinhos a gente faz a retirada da gordura, do excesso de gordura. Então, se eu não vou fazer uma coisa tão agressiva, porque eu não vou lipoaspirar do tornozelo ao pescoço, é óbvio que no dia seguinte o paciente pode retornar à vida normal. Agora, se eu sou um exagerado, se eu vou retirar 10, 15, 20 litros de gordura, olha, o paciente provavelmente vai ficar na cama uma semana. Mas a lipo, quando bem indicada, no dia seguinte o paciente volta à vida normal. Sem dor. Pessoal, não existe cirurgia sem corte e sem dor. Mas a gente imagina que a dor é tão pequena que qualquer analgésico de uso convencional pode acabar com o problema. Quanto tempo eu vou ter o resultado final? Esse é outro problema sério, porque muitas vezes a amiga ou o vizinho ou alguém um parente, olha o paciente no dia seguinte e diz assim: ah, tu já notou que o lado esquerdo está maior que o direito? Provavelmente sim, porque às vezes um lado incha mais do que o outro, em função até das posições que o paciente assume no seu dia a dia e na cama. Resultado final de uma lipoaspiração? Geralmente ao redor de 4 a 6 meses. Como é que a gente sabe que o resultado chegou ao fim? Quando o paciente tem aquela marquinha por onde foi introduzida a cânula, que é uma marquinha que fica mais avermelhada, o furinho por onde foi feita a introdução da cânula, essa marquinha volta à cor normal. Ela vai passar por um processo cicatricial, que é o processo normal de qualquer corte. Ela vai inicialmente ficar mais vermelha, mais saliente, depois vai ficando mais rósea, até ficar branquinha, cor da pele normal. Então, tudo que acontece do lado de fora, acontece do lado de dentro. Enquanto eu ainda tenho as cicatrizes ou os furinhos por onde eu introduzi a cânula avermelhados, é sinal que o processo cicatricial ainda está em evolução. Não queira ter resultado na primeira semana, no primeiro dia ou no segundo dia. Não existe mágica, como qualquer procedimento cirúrgico, a gente tem que aguardar o tempo, que é o tempo de cada cicatrização. Ah, é igual de um paciente para o outro? Certamente não. Às vezes não é igual nem uma região para outra região. Depende da espessura da pele, depende da quantidade de gordura de cada região. Eu posso ter um resultado mais rápido nos flancos do que no abdômen, mais rápido no abdômen do que nos culotes. Então, isso vai levar um tempo e esse tempo é muito pessoal. Essa gordura volta, isso é outra coisa que a gente costuma escutar e era uma das perguntas, né? A gordura volta ou a gordura vai para outro lugar? Não, pessoal, isso não existe. A célula de gordura é como se fosse um saquinho de supermercado. No momento em que eu não tenho gordura, que o paciente está magrinho, ele fica fechadinho. Quando o paciente engorda, essa célula incha ou enche como se fosse um saquinho de supermercado. Bom, se eu pegar esse saquinho de supermercado, rasgar e botar no lixo, como é que ele vai encher de novo? Toda célula de gordura retirada não vai mais ter como retornar ao local. Mas o paciente pode engordar de novo? Sem dúvida. O paciente pode envelhecer depois de uma cirurgia de face? Tranquilo? Sem dúvida. Pode ter uma mama mais flácida depois de operar a mama? Também. Pode engordar depois de fazer uma lipo? É claro. A cirurgia plástica vai te deixar próximo do ideal. A partir dali, dependendo de como você cuida, vai ser o seu resultado. Espero que você tenha gostado do assunto, que tenha lhe servido para esclarecer algumas dúvidas. Se você tiver alguma outra sugestão de pauta, por favor, deixe seu recado e a gente se vê novamente em nossas redes sociais.